Bom dia, sejam todos muito bem-vindos em mais um momento de louvor e adoração. Hoje nós queremos celebrar o culto do primeiro domingo da Quaresma. Saudamos também aqueles que estão nos assistindo através das nossas redes sociais. E a Quaresma são esses 40 dias, este período de 40 dias, em que nós ficamos em reflexão, um período em que nós olhamos para dentro de nós mesmos e olhamos para o mundo também, e vemos as duras consequências do pecado e tudo isso que causa essa maldade no mundo. Então é um momento de olharmos para dentro de nós mesmos e vermos que nós também somos pecadores. Por causa de nós, Jesus também teve que subir na cruz. E por causa disso, por causa desta obra de Jesus na cruz, é que nós temos a salvação. Não é mérito nosso. Então, quando nós olhamos para dentro de nós, nós vemos que, sim, nós somos culpados, nós também erramos. Nós temos essas cores diferentes também neste período do ano, então elas também têm um significado. Então, o roxo na Quaresma, a cor violeta ou a cor púrpura. Então, vemos que nos tempos de Jesus, essas cores eram muito apreciadas. Vemos que a tintura era tirada de mariscos que tinham um fluido especial. As roupas com essa tintura eram muito caras, de maneira que somente ricos poderiam comprá-las. Interessante lembrar que Jesus vestiu um manto roxo somente uma vez, enquanto os soldados zombavam dele, conduzindo-o ao pretório, ridicularizando-o por ser um rei. Registra o evangelista Marcos: vestiram Jesus com um manto de púrpura e, descendo uma coroa de espinhos, a puseram na cabeça dele. O roxo nos faz lembrar o desprezo que Jesus sofreu, carregando em humildade os nossos pecados até a cruz. Consequentemente, precisamos nos lembrar que em humildade devemos confessar nossos pecados e levar uma vida de arrependimento. Sendo assim, a cor roxa, violeta ou púrpura é adequada para o período da Quaresma, quando em humildade nos preparamos arrependidos para a festa da Páscoa que se seguirá. Queremos dar início a este nosso momento de louvor e adoração, cantando o primeiro hino, um abençoado culto para todos nós. Jesus foi condenado, sem livre
Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocar de pé para fazermos a invocação. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó Cristo, ouve-nos. Ó Cristo, tem compaixão de nós. Ó Cristo, salva-nos. Neste momento, queremos, em conjunto, confessar os nossos pecados perante Deus. Amado Pai Celestial, perdoa-me aqueles pecados que eu conheço e os pecados que eu não conheço, e os pecados que tentei esconder dos outros, da forma que eu escondi da minha própria memória. Perdoa todos os meus pecados, absolve-me por tua grande misericórdia, pela tua bondade ilimitada, livra-me dos laços de tudo que minha fraqueza tem cometido. Concede isto, ó Celeste Pai, por amor de Jesus Cristo, teu Filho, nosso bendito Senhor e Salvador. Amém. Amados irmãos, amadas irmãs, Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu seu Filho unigênito para todo aquele que nele crê, não pereça, ou seja, não morra, mas tenha a vida eterna. Portanto, confiando nesta boa notícia e cumprindo a ordem de Cristo, eu perdoo todos os seus pecados, em nome do Pai, e do Filho e do Espírito Santo. Amém. O introito para esse dia é o Salmo 32, versículos 1 a 7. Convido a fazermos a leitura conforme segue. Feliz aquele cujas maldades Deus perdoa, cujos pecados Ele apaga. Feliz aquele que o Senhor Deus não acusa de fazer coisas más, e que não age com falsidade. Enquanto não confessei o meu pecado, eu me cansava chorando o dia inteiro. De dia e de noite, tu me castigaste, ó Deus, e as minhas forças se acabaram, como o sereno que seca no calor do verão. Então eu te confessei o meu pecado, e não escondi a minha maldade. Resolvi confessar tudo a ti, e tu perdoaste todos os meus pecados. Por isso, nos momentos de angústia, todos os que são fiéis a ti devem orar. Assim, quando as grandes ondas de sofrimento vierem, não chegarão até eles. Tu és o meu esconderijo, tu me livras da aflição. Eu canto bem alto a tua salvação, pois me tens protegido. Senhor Deus, Pai Santo, neste tempo de quaresma, conduz-nos ao verdadeiro arrependimento. Mostra-nos o nosso pecado, quebra o nosso orgulho e livra-nos de toda falsa segurança. Assim como teu Filho venceu o tentador no deserto, pela fidelidade à tua santa palavra, concede-nos um coração arrependido, uma fé firme em Cristo e uma vida que coloque a tua vontade acima de todas as coisas. Guarda-nos para que não sejamos vencidos pelas tentações do inimigo, nem pelos desejos do nosso próprio coração, mas permanecemos firmes na graça que nos foi conquistada pela cruz de Jesus Cristo, nosso Senhor e Salvador. Amém. Pode sentar-se, por gentileza, queremos ouvir as leituras bíblicas para o dia de hoje. Primeira leitura registrada no livro do Gênesis, capítulo 3, versículos 1 a 21. Assim está escrito: a cobra era o animal mais esperto que o Senhor Deus havia feito. Ela perguntou à mulher: é verdade que Deus mandou que vocês não comessem as frutas de nenhuma árvore do jardim? A mulher respondeu: podemos comer as frutas de qualquer árvore, menos a fruta da árvore que fica no meio do jardim. Deus nos disse que não devemos comer dessa fruta nem tocar nela. Se fizermos isso, morreremos. Mas a cobra afirmou: vocês não morrerão coisa nenhuma. Deus disse isso porque sabe que quando vocês comerem a fruta dessa árvore, os seus olhos se abrirão, e vocês serão como Deus, conhecendo o bem e o mal.
A mulher viu que a árvore era bonita e que as suas frutas eram boas de se comer. E ela pensou como seria bom ter entendimento. Aí apanhou uma fruta e comeu. E deu ao seu marido, e ele também comeu. Nesse momento, os olhos dos dois se abriram, e eles perceberam que estavam nus. Então costuraram umas folhas de figueira para usar como tangas. Naquele dia, quando soprava o vento suave da tarde, o homem e a sua mulher ouviram a voz do Senhor, que estava passeando pelo jardim. Então se esconderam dele, no meio das árvores. Mas o Senhor Deus chamou o homem e perguntou: onde é que você está? O homem respondeu: eu ouvi a tua voz quando estavas passeando pelo jardim e fiquei com medo, porque estava nu. Por isso me escondi. Aí Deus perguntou: e quem foi que lhe disse que você estava nu? Por acaso você comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer? O homem disse: a mulher que me deste para ser a minha companheira me deu a fruta e eu comi. Então o Senhor Deus perguntou à mulher: por que você fez isso? A mulher respondeu: a cobra me enganou e eu comi. Então o Senhor Deus disse à cobra: por causa do que você fez, você será castigada entre todos os animais, só você receberá esta maldição. De hoje em diante você vai andar se arrastando pelo chão e vai comer o pó da terra. Eu farei com que você e a mulher sejam inimigas uma da outra, e assim também serão inimigas a sua descendência e a descendência dela. Esta esmagará a sua cabeça, e você picará o calcanhar da descendência dela. Para a mulher Deus disse: vou aumentar o seu sofrimento na gravidez, e com muita dor você dará à luz a filhos. Apesar disso, você terá desejo de estar com seu marido, e ele a dominará. E para Adão, Deus disse o seguinte: você fez o que a sua mulher disse e comeu a fruta da árvore que eu proibi de comer. Por causa do que você fez, a terra será maldita. Você terá de trabalhar durante a vida inteira, a fim de que a terra produza alimento suficiente para você. Ela lhe dará mato e espinhos, e você terá de comer ervas do campo. Terá de trabalhar no pesado e suar para fazer com que a terra produza algum alimento. Isso até que você volte para a terra, pois dela você foi formado. Você foi feito da terra e vai virar terra outra vez. O homem pôs na sua mulher o nome de Eva, por ser ela a mãe de todos os seres humanos. E o Senhor Deus fez roupas de peles de animais para Adão e a sua mulher se vestirem. Até aqui a leitura do Antigo Testamento. Próxima leitura, a leitura da Epístola, registrada na carta de Paulo aos Romanos, capítulo 5, versículos 12 a 19. Assim está escrito: o pecado entrou no mundo por meio de um só homem, e o seu pecado trouxe consigo a morte. Como resultado, a morte se espalhou por toda a raça humana, porque todos pecaram. Antes de a lei ser dada, já existia o pecado no mundo. Porém, quando não existe lei, Deus não leva em conta o pecado. Mas desde o tempo de Adão até Moisés, a morte dominou todos os seres humanos, mesmo os que não pecaram como Adão, quando ele desobedeceu à ordem de Deus. Adão era a figura daquele que havia de vir. Mas existe uma diferença entre o pecado de Adão e o presente que Deus nos dá. De fato, muitos morreram por causa do pecado de um só homem, mas a graça de Deus é muito maior. Ele dá a salvação gratuitamente a muitos por meio da graça de um só homem, que é Jesus Cristo. E existe uma diferença entre aquilo que Deus dá e o pecado de um só homem, porque no caso do pecado, a condenação veio por causa de um só pecado. Porém, no caso da salvação, Deus perdoa os que têm cometido muitos pecados, embora não mereçam esse perdão. E verdade que por causa de um só homem e por meio do seu pecado, a morte começou a dominar a raça humana, mas o resultado do que foi feito por um só homem, Jesus Cristo, é muito maior, e todos aqueles que Deus aceita e que recebem como presente a sua imensa graça, reinarão na nova vida por meio de Cristo. Portanto, assim como um só pecado condenou todos os seres humanos, assim também um só ato de salvação liberta a todos e lhes dá a vida. E assim como muitos seres humanos se tornaram pecadores por causa
da desobediência de um só homem, assim também muitos serão aceitos por Deus por causa da obediência de um só homem. Até aqui a leitura da epístola. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à leitura do Santo Evangelho. Leitura do Santo Evangelho para esse dia, registrado no Evangelho conforme Mateus, capítulo 4, versículos 1 a 11. Em sinal de reverência, convido aqueles que podem se colocar de pé para ouvirmos a leitura do Santo Evangelho. Assim está escrito: então o Espírito Santo levou Jesus ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de passar 40 dias e 40 noites sem comer, Jesus estava com fome. Então o diabo chegou perto dele e disse: se você é o Filho de Deus, mande que estas pedras virem pão. Jesus respondeu: as Sagradas Escrituras afirmam: o ser humano não vive só de pão, mas vive de tudo o que Deus diz. Em seguida, o diabo levou Jesus até Jerusalém, a cidade santa, e o colocou no lugar mais alto do templo. Então disse: se você é o Filho de Deus, jogue-se daqui, pois as Escrituras Sagradas afirmam: Deus mandará que os seus anjos cuidem de você. Eles vão segurá-lo com as suas mãos, para que nem mesmo seus pés sejam feridos nas pedras. Jesus respondeu: mas as Escrituras Sagradas também dizem: não ponha à prova o Senhor seu Deus.
Depois, o diabo levou Jesus para um monte muito alto, mostrou-lhe todos os reinos do mundo e as suas grandezas, e disse: Eu lhe darei tudo isso se você se ajoelhar e me adorar. Jesus respondeu: Vá embora, Satanás. As Escrituras Sagradas afirmam: Adore o Senhor seu Deus e sirva somente a Ele. Então o diabo foi embora, e vieram anjos e cuidaram dele. Até aqui a leitura do Santo Evangelho. Convido a confessarmos a nossa fé com as palavras do credo niceno. Creio em um só Deus, Pai Todo-Poderoso, Criador do céu e da terra, tanto das coisas visíveis como das invisíveis. Em um só Senhor Jesus Cristo, Filho unigênito de Deus, nascido do Pai de todos os mundos, Deus de Deus, luz de luz, verdadeiro Deus do verdadeiro Deus, gerado, não criado, de uma só substância como o Pai, por quem todas as coisas foram feitas. O qual por nós homens, pela nossa salvação, desceu do céu e se encarnou pelo Espírito Santo na Virgem Maria, e foi feito homem. Foi também crucificado por nós sob os Pilatos, padeceu e foi sepultado, e ao terceiro dia ressuscitou, segundo as Escrituras, e subiu aos céus, e está sentado à direita do Pai, e virá novamente em glória a julgar os vivos e os mortos, cujo reino não terá fim. E no Espírito Santo, Senhor e doador da vida, o qual procede do Pai e do Filho, que juntamente com o Pai e o Filho é adorado e glorificado, que falou pelos profetas, e numa única santa Igreja cristã e apostólica, confessa um só batismo para a remissão dos pecados, e espera a ressurreição dos mortos e a vida do mundo vindouro. Amém. Podem sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino em preparação à mensagem.
Que Deus nos abençoe a meditarmos em sua santa palavra. Em nome de Cristo. Amém. Nós vemos que o texto do Evangelho lido hoje, ele vem na sequência do batismo de Jesus. Então, quando o céu se abre e o Pai declara: este é o meu Filho amado. E podemos ver que logo após Jesus, ele é conduzido não para um lugar de conforto, mas o texto nos diz que Jesus, ele é enviado pelo próprio Espírito Santo para o deserto, para lá ele ser tentado pelo diabo. O deserto aqui nós vemos que não é um acidente no caminho de Jesus. O deserto faz parte do caminho. Vemos que no deserto Jesus enfrenta o inimigo antes de iniciar publicamente o seu ministério. E de certa forma nós podemos dizer que esses 40 dias da quaresma também nos conduzem ao deserto. Não de forma literal, assim como Jesus passou 40 dias e 40 noites no deserto, mas nós vemos que é um período de silêncio, um período de exame, um período de verdade, olharmos para dentro de nós. Vemos que é um tempo em que somos confrontados não apenas pelo diabo, mas nós também somos confrontados com aquilo que está dentro de nós, está dentro de nossa mente, dentro de nosso coração. Nós vemos que a Bíblia dá títulos para o inimigo. Ele é chamado de diabo, ou seja, acusador, o mentiroso, o caluniador. E vemos que o inimigo também tem um outro título, que é Satanás, que quer dizer adversário e inimigo. Então nós vemos que tanto o diabo e Satanás não é um nome próprio. Nós vemos que não tem nome, isso são títulos, são coisas que mostram aquilo que ele faz. Então mostra a missão que ele tem, que é acusar, enganar e afastar o ser humano de Deus. Então esta é a missão do inimigo. Vemos que ele se apresenta também como alguém que oferece soluções fáceis, atalhos sedutores. E o pior de tudo, uma religião sem cruz. Vemos que as tentações de Jesus, elas não são simples convites ao pecado. Não é somente isso. Aqui nós vemos que eram propostas para Jesus abandonar a sua missão, para Jesus abandonar a cruz, evitar o caminho do sofrimento, trocar a obediência de Deus pela sua autopreservação, sem entrega total, ou seja, sem a cruz. E para tentar persuadir Jesus, nós vemos que o diabo utiliza até mesmo as escrituras sagradas. Ele usa a palavra de Deus, mas ele usa distorcendo o seu significado, retirando o texto do contexto, omite aquilo que não lhe convém, transforma a escritura sagrada em um instrumento de engano. E assim ele tenta transformar a confiança em Deus em persuasão, fé em espetáculo, obediência em vantagem pessoal. Isso não acontece somente no deserto de Jesus, isso acontece nos nossos dias, acontece com cada um de nós. Nós vemos que nos dias de hoje a palavra de Deus muitas vezes ela é usada para justificar os interesses humanos, ela é usada para o bel prazer das pessoas, alimentar falsas esperanças, prometer até mesmo aquilo que Deus não prometeu. A cruz ela é silenciada, o arrependimento é evitado, e o pecado muitas vezes é tratado como algo pequeno, algo irrelevante. Vemos que o diabo ele continua agindo da mesma forma, com a mesma astúcia e com a mesma esperteza também nos dias de hoje. Raramente com escândalos imediatos, mas geralmente com pequenas concessões. Você pode fazer isso sim, não tem problema, assim como foi feito lá no Éden, com Adão e Eva. Não, você pode comer sim desse fruto, não tem problema. Nós vemos que temos prioridades que são invertidas, vemos que compromissos importantes são adiados. Tipo, um culto que fica para depois. Todo mês tem culto, não preciso.
ir em todos os cultos, ou em quase todos os cultos. Não, eu posso ir só de vez em quando, ou lá uma vez que outra. Vemos também que isso acontece com as ofertas, com as nossas ofertas, com a nossa relação com os bens, com aquilo que Deus nos dá. Vemos que Deus nos dá o trabalho, Deus nos dá o sustento, Deus nos dá a saúde, Deus nos dá colheitas. E nós muitas vezes reconhecemos isso com palavras, mas nem sempre reconhecemos isso através das nossas atitudes. Então surge a tentação de confiar mais no dinheiro, confiar mais nos nossos bens. A confiança em Deus vai ficando um pouco de lado. Surge a tentação de guardarmos tudo para nós mesmos, de colocar a igreja e o próximo sempre para depois. A igreja pode ficar para depois, eu tenho coisas mais importantes para fazer. Enfim, só que esse depois ele vai se repetindo, infelizmente. A gente vê que o tempo passa rápido. Semana que vem nós já estamos em março, domingo que vem já é 1º de março. Ontem nós estávamos felicitando as pessoas, feliz ano novo. E nós vemos que o tempo passa rápido. Então, às vezes, deixar Deus para depois, quando a gente vê, passou 1 mês, 6 meses, 1 ano, 2 anos, e o tempo não para. E nós vamos perdendo de estar perto de Deus. Vamos nos preocupando com a nossa vida, com a nossa rotina, e Deus vai ficando de lado. Então vemos que esse depois ele acaba se repetindo. Outro compromisso, outra desculpa, outra prioridade entra, e aos poucos grandes rupturas acontecem. A vida espiritual vai sendo deixada de lado. Então vem a falsa segurança. Mas eu confio em Deus. Só que tem uma pergunta: aonde que está o seu coração? Jesus nos lembra que onde está o nosso tesouro, ali também está o nosso coração. E pouco a pouco o coração vai sendo moldado não pelo Evangelho, mas pelos desejos, pelo medo, pela busca de segurança nas coisas deste mundo. E nós continuamos dizendo: mas eu creio em Deus. Mas já não vivemos mais como uma pessoa que depende inteiramente de Deus. E seria muito fácil nós colocarmos a culpa no diabo, né? É tudo culpa do diabo. Isentar a nossa culpa. Vemos que a palavra de Deus, ela nos confronta de forma mais profunda. O apóstolo Tiago afirma que somos tentados quando somos atraídos pelos nossos próprios maus desejos, desejos pecaminosos. Então nós vemos que o pecado ele não nasce fora de nós, mas ele nasce dentro de nós, ele nasce dentro do nosso próprio coração. Um coração que é corrompido pelo pecado. E nós vemos que desta forma a quaresma, ela nos desarma. A quaresma, ela vem para nos mostrar que precisamos olhar para dentro de nós e assumirmos a nossa culpa. A quaresma tira de nós as desculpas que nós damos. Ela nos impede de culpar apenas as circunstâncias, as pessoas ou o diabo. A quaresma nos coloca diante do espelho da lei, que nos obriga a confessar que o problema também está em mim, que eu também sou culpado. Martim Lutero expressa de forma direta quando ele diz que o ser humano ele é como um cavalo de sela. Ou ele é montado por Deus, ou ele é montado, governado pelo diabo. Então vemos que aqui não existe neutralidade espiritual. Sempre vai ter alguma coisa que vai conduzir, que vai governar o nosso coração. E nós vemos que quando a lei ela cumpre o seu papel, quando a lei nos mostra quem realmente nós somos, mas não adianta mostrar o que nós somos se a gente não admite. Não adianta dizer: você é pecador. Não, eu não sou. Você também é culpado. Os outros são culpados. Então é muito fácil transferir a culpa. Aliás, nós vemos o texto de hoje do Evangelho mostra que a transferência de culpa é uma das coisas mais antigas que existe. Nós vemos quando Deus chega e pergunta para Adão: por que você fez isso? Por que você comeu do fruto que eu disse que não era para comer?
A mulher que o Senhor me deu como companheira, me deu a fruta e eu comi. Aí Deus pergunta para a mulher: por que você fez isso? A cobra. Então, a culpa sendo transferida. Então, isso é algo que também está em nós. Transferir a culpa, colocar as desculpas nas circunstâncias. E a gente faz isso. E a gente tem que admitir que a gente faz. Isso serve para quê? É um instrumento de autodefesa mal que nós temos para não assumir a nossa culpa. O nosso orgulho muitas vezes não permite que a gente assuma que nós somos culpados. E esse orgulho nos afasta também do perdão. Porque quando nós não admitimos, nós não nos arrependemos. E quando nós não nos arrependemos, nós não pedimos perdão. E se nós não pedimos perdão, os pecados não são perdoados. Então nós vemos que não basta ter um arrependimento superficial, feito apenas de palavras, mas tem que ter uma contrição sincera, que reconhece o pecado sem justificativas, sem negociação, sem defesa. Então, quando nós reconhecemos tudo isso, nós entendemos que nós não merecemos a misericórdia, nós não merecemos o amor de Deus. E aí sim, aí vem o Evangelho. Nós vemos que Jesus, ele também foi tentado, assim como nós somos tentados, assim como Adão foi tentado. Mas a diferença é que Jesus não cedeu às tentações, ele permaneceu firme no deserto para poder caminhar até a cruz. E onde nós falhamos, ele venceu. Onde nós cedemos, Jesus permaneceu fiel. Ele enfrentou o acusador não apenas por si mesmo, mas por cada um de nós. Na cruz, todas as nossas acusações, todas as acusações do diabo, elas caem por terra. E ali, Jesus assume a nossa culpa, o nosso pecado, a nossa morte. Na cruz, o inimigo pega o direito de nos acusar. Não porque nós deixamos de pecar, mas porque nós fomos perdoados. Por isso o chamado da quaresma não é tente ser melhor. Eu vou tentar ser melhor. Esse ano eu vou tentar ser melhor. Não é isso. E sim, a mensagem que vem sendo anunciada por João Batista: arrependam-se dos seus pecados. Este é o centro do Evangelho. Jesus também, ele anuncia: arrependam-se dos seus pecados. Ele não diz tente ser melhor, tente parar de pecar. Não, arrependam-se dos seus pecados. Esta é a mensagem central. Volte-se para Deus, abandone as falsas seguranças, deixe cair as máscaras. Reconheça o seu pecado, confie unicamente na graça de Deus revelada em Cristo. E hoje Deus nos chama para nós pararmos de brincar com o pecado, de flertar com o pecado, negociar com as tentações e parar de adiar a vida com Ele. Parar de adiar a nossa vida com Deus. Fica para depois. Depois. Quando eu chegar em tal idade. Depois que eu fizer isso, depois que eu realizar tal plano, tal sonho, enfim. Não, o tempo é hoje, é agora. A gente não sabe se o amanhã vai chegar. É hoje, é agora. E se não chegar no dia de amanhã? Então nós precisamos nos apegar com Deus hoje, agora. Parar de negociar com as tentações e adiar a vida com Deus. Hoje é tempo de arrependimento, hoje é tempo de retorno, hoje é tempo de cruz. A ressurreição só veio depois da cruz. Ou seja, cruz é sofrimento. Infelizmente, nesse mundo nós iremos sofrer. E Jesus deixa bem claro: nesse mundo vocês vão sofrer, mas eu venci o mundo. Então, se nós queremos ser vencedores neste mundo, nós precisamos estar ligados a quem? Aquele que venceu, que é Jesus. Sozinho nós não temos forças para isso. Então, o Espírito Santo, queridos irmãos, queridas irmãs, que o Espírito Santo nos conduza a um arrependimento sincero, que não termine em desespero, mas termine em fé, que nos leve à fé. Que o Espírito Santo nos leve, então, a pensarmos nisso,
que nós precisamos colocar a nossa vida nas mãos de Deus. Que possamos, assim como diz, que está escrito, conduzidos ao deserto para voltarmos à cruz, ou seja, a reflexão, a olharmos para dentro de nós, a admitirmos que nós somos pecadores, para que isso possa nos levar até a cruz, ou seja, nos levar até Jesus, para nos levar à nova vida. Pois somente em Cristo há perdão, somente em Cristo há salvação e somente em Cristo há vida eterna. Que assim seja. Amém. E que a paz de Deus, que excede todo e qualquer entendimento, guarde os nossos corações e nossas mentes em Cristo Jesus para a vida eterna. Amém. Crie em mim, ó Deus, um puro coração, e renove em mim o espírito reto. Não me lances fora da tua presença, e não retires de mim o teu Espírito Santo. Torna-me alegria da tua salvação, e sustém-me como voluntário Espírito. Amém. Este é o momento que nós queremos trazer com muita alegria as nossas ofertas de gratidão a Deus até o seu altar. Lembrando que a pregação da palavra, ela só é possível de acontecer justamente por causa das nossas ofertas. Então nós contribuímos, nós ajudamos para que a pregação da palavra, para que o Evangelho seja levado para mais e mais pessoas e que também nós possamos ter a palavra de Deus em nosso meio. Nós também temos a modalidade de Pix. Quem quiser fazer a sua oferta através do Pix, tem um QR Code ali em cima do altar, também tem na mesinha lá atrás. Então queremos trazer as nossas ofertas enquanto cantamos o próximo hino. Senhor, de
Este é o momento que queremos elevar os nossos corações e mentes a Deus, orando a Ele. Convido aqueles que podem, com gentileza, se colocarem de pé. Convido a juntarem suas mãos, fechar seus olhos e assim, baixando suas cabeças, trazendo a Deus toda a nossa gratidão, pois tudo aquilo que somos e temos vem de Deus. Então queremos agradecer todas as bênçãos, todas as graças recebidas, mas neste mundo nós sofremos e Deus sabe muito bem disso. Muitas vezes temos dúvidas, inseguranças, tristezas, amarguras. Aqui nós passamos por tribulações e muitas vezes a gente até duvida muitas vezes de que Deus escuta a nossa oração, mas Deus escuta sim. Então tenha certeza de que quando a gente fala em oração, Deus nos escuta e Deus também nos atende. E é Ele que nós queremos levar então as nossas pesadas cargas, na certeza de que Ele nos dará o verdadeiro descanso. Senhor Deus, Pai misericordioso, nós te damos graças porque mesmo conhecendo o nosso pecado, Tu não nos abandonas, mas nos chamas ao arrependimento e nos ofereces perdão por meio do Teu Filho Jesus Cristo. Concede à Tua Igreja, espalhada por toda a terra, fidelidade à Tua santa palavra, para que não seja seduzido por falsos ensinos, nem anuncie um evangelho sem cruz, mas proclame com clareza e arrependimento o perdão, o evangelho, Senhor. Nós pedimos, Senhor, que nos guie pelos Teus caminhos, que nós possamos ter fidelidade, possamos resistir às tentações do poder, do orgulho, da acomodação e apontar sempre para Cristo crucificado como a única esperança da salvação. Tem misericórdia de nós, Senhor. Reconhecemos que muitas vezes colocamos outras coisas acima de Ti, nossos interesses, nossos bens, nosso conforto e nossos desejos. Perdoa-nos por amor de Jesus e cria em nós um coração arrependido e obediente. Sustenta os que sofrem, sustenta os doentes, os enlutados, os que enfrentam tentações, angústias e dúvidas. Fortalece-os com a certeza de que Cristo venceu o inimigo e que nada pode nos separar do Teu amor. Concede-nos durante este tempo de Quaresma uma fé mais sincera, uma vida mais disciplinada na Tua palavra e um caminhar diário sob a sombra da cruz, até o dia em que nos conduzirás à vida eterna. Tudo isso te pedimos confiantes, não por nossos méritos, mas unicamente por Jesus Cristo, nosso Senhor, que nos ensinou a orar. Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos os nossos devedores. E não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois é Teu reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O nosso Senhor Jesus Cristo, na noite que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, o partiu e deu aos seus discípulos, dizendo: Tomai e comei, isto é o meu corpo, que é dado por vós, fazei isto em memória minha.
Semelhantemente também depois da ceia, tomou o cálice e, tendo dado graças, me entregou dizendo: bebei todos destes, este cálice é o novo testamento do meu sangue, que é derramado por vós para a remissão dos pecados. Fazei isso quantas vezes o beberdes, em memória minha. A paz do Senhor esteja com vocês para sempre. Amém. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, se compassivo. Cordeiro divino, morto pelo pecador, a paz concede. Podem sentar-se, por gentileza. Dá-me derramado a favor de vós para o perdão dos pecados. Na ceia do Senhor recebemos o verdadeiro corpo, o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, juntamente com o pão e com o vinho. E neste momento recebemos perdão para os nossos pecados, fortalecimento para a nossa fé, para a certeza da vida eterna. Podem vir, porque tudo já está preparado. Cordeiro
do mesmo modo, defendemos o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. O sangue que foi derramado por nosso Deus, o sangue que pagou o preço do nosso resgate, para nos dar perdão dos pecados. O corpo e o sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fortalece sua fé e preserva a eternidade com paz. Que o Senhor nos abençoe sempre. Amém. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi dado a nós de todos, para perdão dos pecados. Verdadeiro corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, foi dado a nós de todos, para perdão dos pecados. Verdadeiro corpo, nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, para perdão dos pecados. Deus mostra de levar o verdadeiro sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Foi dado a nós para perdão dos pecados. eu sou contigo. Não te assombres, O corpo e o sangue de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, fortalece a sua fé, dá a paz e outras coisas sempre. Amém. eu te ajudo. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Eu te sustento com a destra da minha justiça. Não temas, eu sou contigo. Não te assombres, porque eu sou teu Deus. Convido aqueles que podem, por gentileza, se colocarem de pé. E todas as vezes que comemos este pão e bebemos este cálice, Anunciamos a morte do Senhor Jesus Cristo, até que Ele venha. demos graças ao Senhor e oremos. Deus Todo-Poderoso, Nós te agradecemos porque nos encontraste por este dom da salvação. Suplicamos-te que concedas por tua graça que o mesmo nos fortaleça a fé em ti e nos faça ter muito amor para com o nosso próximo. Mediante Jesus Cristo, teu Filho, nosso Senhor. Amém. recebam a bênção do nosso Deus triunfo. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e tenha misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante seu rosto e te dê a paz. Amém. 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 Pode sentar-se, por gentileza. Convido a cantarmos o próximo hino para concluirmos este nosso momento de louvor e adoração.
E assim chegamos ao final de mais um culto. Não deixe de nos seguir nas nossas redes sociais. E se tiver alguma dúvida, precisar de alguma informação, quiser conversar, não deixe de entrar em contato conosco. Um abençoado dia, fique na paz de Jesus.